Nessa aula você vai aprender a não só escalar os seus serviços, como também aumentar os seus lucros. E quando falamos em serviços, principalmente serviços de arquitetura, de interiores, de projetos, nós temos aquela crença de que é impossível se escalar os serviços porque se trata de algo muito personalizado. É que você descobre que não é só possível, como também você aprende como funciona isso na prática. Então, se você não consegue vender sempre ou acredita que se subir o preço, seu cliente não vai querer mais pagar, você não vai continuar vendendo. Fique tranquilo porque eu também já passei por isso. E eu tinha um pensamento errôneo, que era o seguinte: eu acreditava que eu tinha que ter apenas um único serviço de projeto que fosse completo e que entregasse de uma única vez tudo o que o meu cliente precisava. Às vezes o meu cliente não estava buscando nem o serviço completo. Às vezes ele só queria, por exemplo, uma consultoria. Mas aí eu ia lá e ofertava apenas o projeto de interiores completo, este único serviço. Eu pensava exatamente assim: pronto, não tem mais opção. O meu cliente, ele vai comprar de um jeito ou de outro. E até tinha alguns clientes que compravam este serviço de interiores completo. Porém, tinha um problema. Eles não voltavam mais, eles não compravam com recorrência ou não retornavam de maneira alguma a comprar do meu escritório. E para piorar, era um serviço que eu ofertava a baixo ticket. Eu torcia e acreditava que se eu trabalhasse intensamente no marketing do meu negócio, eu conseguiria muitos novos clientes. E é aqui que está o X da questão. Muitas pessoas não percebem, mas é a realidade. Não necessariamente você precisa de muitos clientes, principalmente quando você presta um serviço que é personalizado, porque você tem muita recorrência de alteração, muitos detalhes minuciosos que precisam e vão te demandar tempo, energia e recursos para cada cliente. Diferente de outros mercados que você consegue trabalhar melhor a quantidade. A gente até encontra escritórios ou marcas que vendem projetos em quantidade, mas você percebe que a qualidade sempre é reduzida e deixa a desejar. Ao menos não tem aquele atendimento próximo com o cliente que às vezes ele busca. O que você precisa é dos clientes certos e trabalhar os seus clientes existentes, os clientes que você já possui. Por quê? Estatisticamente falando, você tem de 3 a 14 vezes mais chance de vender para uma pessoa que já foi seu cliente, uma pessoa que já comprou o seu serviço, o seu produto, do que uma pessoa que nunca comprou nenhum serviço seu antes. O que eu não notei era que ofertar este único projeto de interiores completo, este único serviço para o meu cliente, eu praticamente obrigando ele a comprar isso, era como fazer você entrar em um restaurante onde ele vende apenas um pacote, é logo um banquete e te obrigar a comer tudo aquilo que está ali disposto e de uma única vez. Então imagina que uma pessoa com pouca fome entre neste restaurante e queira comer apenas determinadas coisas, determinados ingredientes, determinadas porções ou opções disponíveis e fosse obrigada a comer um único prato que era o combo. Quais as chances dessa pessoa virar as costas e procurar um outro lugar? E além disso, seria essa uma experiência positiva ou negativa para os meus clientes? Se ao ofertar o banquete, eu percebesse que o meu cliente desse restaurante, ele buscava apenas um arroz com feijão e uma salada, uma quantidade de comida que fosse o suficiente para preencher o seu estômago e matar sua fome, você acredita que ele ficaria feliz ou não com este banquete que ele fosse imposto? Quais sensações eu estava passando? Era importante eu fazer essa pergunta e respondê-la. O que a gente não percebe aqui, além de vender mais facilmente para clientes que já foram nossos clientes, pessoas que já foram nossas clientes, no lugar de prospectar novos, a gente não percebe que ao manter os nossos clientes na nossa esteira ou na nossa escada de produtos e serviços,
se torna muito mais barato do que adquirir novos clientes. E por isso a gente deixa muito dinheiro na mesa, porque a gente não percebe que fazendo isso a gente está reduzindo o custo por adquirir aquele cliente ou por adquirir um novo cliente. Você manter um cliente que já foi cliente é muito mais barato do que você investir sempre o tempo todo em tráfego pago ou em conteúdos orgânicos que seja, ao menos é o seu tempo que está indo ali, do que você fazer movimentos internos para manter e nutrir um relacionamento com as pessoas que já foram suas clientes. E essa oferta de mais serviços, né? Essa disposição de inserir mais serviços e produtos no seu portfólio, no seu catálogo, é uma das estratégias que funciona muito, mas muito bem para resolver isso. Fazendo isso, você aumenta o seu LTV, que é o tempo de vida do seu cliente na sua empresa. Ou seja, quando você tem serviços estratégicos, que é o que eu vou ensinar vocês a fazerem aqui, você mantém por muito mais tempo o seu cliente na trajetória e na jornada do seu negócio. Agora pensa, se você tem um único serviço, ele comprou, ele vai embora, tchau, obrigado. Uma marca que é uma marca, uma empresa que é uma empresa de verdade, ela vai fazer essa construção estratégica que vocês vão aprender aqui hoje, que é aumentar o tempo de duração desse seu cliente nos seus serviços. Então ele compra uma vez, ele pode comprar de novo e vai comprar de novo, de novo, de novo, de novo. Tem os degraus da escada de valores. E aqui tem serviço, né? Serviço 1, 2, 3 e 4. Você pode, toda vez que você quiser validar um produto, vamos dizer que você quer validar o produto 2, você pode inserir uma isca de valores, ou seja, entregar um conteúdo de valor, algum modelo, algum e-book, alguma página, algum PDF, algum template, alguma técnica, algum método, algum pilar que você construiu e criou para esse público, para ver quem é que está interessado. Então, essa ponta aqui da escada, ela é a isca de valores, tá? Ou você pode colocar aqui, no caso, o produto 1, ele pode se tornar também a isca de valores. Aí vai muito da tua estratégia. Mas, qual que é o objetivo aqui que eu quero te mostrar? É que sempre que você quiser validar um produto, um serviço, um infoproduto, você pode sempre oferecer uma isca antes, que é como se fosse uma amostra, uma prévia para aquele cliente, para pegar os dados dele e também para ver se ele gosta. Qual foi o feedback e criar esse relacionamento. Agora, quebrando algumas crenças aqui de vocês, vocês podem vender mais vezes para o mesmo cliente de vocês, sem culpa nenhuma, e melhor, mais vezes seguidas. Eu não acreditava ser real o que as pessoas falam por aí, que é muito mais fácil você vender para um cliente que acabou de comprar de você, porque eu não entendia que quando seu cliente acabou de comprar de você, que ele teve uma sensação positiva, ele estava desejando ou precisava resolver muito um problema com aquele seu serviço, é que o seu cliente está feliz. Neste momento que o seu cliente comprou algo que sanava o desejo dele, ele almejava muito comprar aquilo, ou seja, ele está comprando feliz, ou você resolve uma dor muito grande, é quando você tem que aproveitar a deixa dessa felicidade ao resolver esse grande problema, ou de entregar um objeto de desejo, um serviço de desejo, para ofertar mais. É a oportunidade que você tem antes do seu cliente virar as costas e ir embora, de você vender o seu peixe. Como que você vai fazer isso? Na narrativa, na construção da narrativa, que eu vou explicar aqui para você. Através da narrativa, que é tipo uma conversa, uma construção de uma conversa, é que você vai tornar isso cada vez mais automático. Então, como eu já falei no meu Instagram, você vende um serviço dentro do outro. De que forma? Por exemplo, eu acabei de fazer uma reunião de proposta de orçamento com um cliente que está querendo fazer um projeto de interiores. Como que você consegue fazer isso?
É o seguinte, você tá com um cliente que tá rodando o projeto de interiores no seu escritório. Tá no processo do desenvolvimento do projeto, certo? Até aí você não vê nenhuma novidade, certo? Porém, em algum momento você aproveita o contexto para deixar uma semente plantada na cabeça do seu cliente. Vou dar um exemplo para você e você pode fazer isso tanto no relacionamento ali durante o desenvolvimento do projeto com o seu cliente ou nas suas redes sociais. Eu acredito que nas redes sociais é mais indireto e melhor ainda e mais aberto, ou seja, você tem mais alcance de pessoas também. Mas vamos lá, por exemplo, você pega e está desenvolvendo ali o projeto de interiores dele. Aí você comenta alguma coisa no seu Instagram ou você comenta com o seu cliente em dado momento de que você vai inserir. Vamos dar o exemplo da apresentação de projeto, vai. Na apresentação do projeto, você comenta com o cliente de que seria legal colocar um quadro decorativo em determinada parede. Às vezes, seu cliente não se ligou ainda de que você vende o quadro para aquela parede. E é aí o momento que você começa a trabalhar em narrativas indiretas. Claro que tem que ser uma coisa genuína e verdadeira, tá? Mas aí é o momento de você trabalhar, plantar essa sementinha para você posteriormente vender o quadro. Esse seu cliente pode saber que você tem a marca de quadros, uma loja de quadros, ou não, aí vai depender da sua estratégia, mas quanto mais indireto, melhor. Porque é mais fácil de convencer, porque fica uma coisa menos manipulada ali, fica mais natural e tudo mais. E o objetivo é justamente esse, não se tornar uma venda pesada, uma venda marcada, uma venda que parece que você está vendendo, que parece que você está empurrando o produto ali. Muito pelo contrário. Você tem que deixar o cliente muito aberto, mas sempre construindo narrativas para caso ele queira bater o martelo e realmente comprar o quadro, colocar o quadro naquele projeto, a semente já foi plantada e você faz só o trabalho final, que é de vender. Posso trazer até aqui um outro exemplo, que é da ambientação. A ambientação, como que ela acontece? Você pode vender ela quando você está fazendo a reunião de proposta de orçamento. Você pode oferecer como um bônus. Por exemplo, se você fechar comigo em até 3 dias, você também ganha uma ambientação, que é onde a gente vai na loja, você pode ir junto ou você pode deixar que a gente vai sozinho, e seleciona elementos de decoração por consignado com a loja e a gente leva até o seu ambiente e a gente coloca em posições estratégicas que vão enaltecer o seu projeto. Ou seja, sabe aquela casa com cara de capa de revista? Ela não vai deixar de ter a cara da sua casa, a cara do seu lar. Porém, ela vai ficar muito mais aconchegante para te receber, preparada para te receber. Tá vendo essa construção de narrativa que eu trouxe aqui para valorizar o poder da ambientação? É exatamente isso que você pode fazer com os seus serviços ou para enaltecer ou fazer a melhor entrega possível ou até mesmo influenciar, fazer com que o seu cliente execute o seu projeto até o final. Imagina que a ambientação ela acontece lá no final, quando o cliente finalizou toda a obra. Só que a semente da ambientação, ela é plantada aqui, ó, na reunião de proposta de orçamento, às vezes, ou no briefing, certo? Então, às vezes, de tanto você falar durante o projeto, mas desde o começo, sobre a ambientação, lá no final, você vai ter aumentado significativamente as chances do seu cliente querer fazer ou querer que você faça essa ambientação. E isso favorece para quem? Para você, minha amiga, meu amigo arquiteto, que vai depois vender esse projeto para adquirir novos clientes com facilidade no Instagram, porque passa credibilidade. Você faz um ambiente com ambientação, você faz fotos profissionais desse espaço, e ele tá bem decorado, ele tá com acabamento excelente, um nível de detalhes riquíssimo. Isso favorece quem? Você e o seu escritório e o seu negócio. Agora, voltando um pouquinho na parte da estratégia de vendas, você pode vender somando uma estratégia de ancoragem, que é basicamente esse esquema que eu falei para você da narrativa. Porém, na ancoragem, quando é para vender mesmo, você faz o seguinte, você sempre oferta, você pode reparar em todos
os lugares, todas as empresas que vão vender alguma coisa para você, eles usam essa estratégia de ancoragem, que é você ofertar pelo menos 3 opções de serviços ou 2 para o seu cliente. Uma mais cara e uma com valor um pouco mais baixo. Vou dar um exemplo aqui para você, para um cliente que está querendo transformar o espaço dele. Eu oferto um projeto de interiores completo com caderno de detalhamento executivo, um projeto de visualização, que é mais focado numa entrega visual de design mesmo. Então, ou seja, ele não tem o caderno de projeto executivo. E a terceira opção, uma consultoria, que é muito mais em conta. Você percebe a diferença dos níveis de entregas e facilidade para esse cliente, e que também pode ser uma diferença de preços. Aqui que está a ancoragem. Você oferece sempre do mais caro para o mais barato. Então você começa oferecendo o projeto de interiores completo, sei lá quanto que é o seu projeto de interiores completo, 5, 10 mil. Vamos jogar nessa casa dos 5 mil. Aí o projeto de visualização, que é o que a gente trabalha aqui no escritório, que é o projeto de design, que não tem o projeto de caderno executivo, mas em conta, por exemplo, R$ 2.500. Consultoria 697, por exemplo, tá vendo? Esse cliente que está buscando transformar, pode ser que ele não feche nada, pode ser que ele não feche nada, mas só dele conhecer e ancorar todos esses serviços no serviço mais caro, às vezes ele vai continuar desejando a sua entrega, o seu serviço, mas ele não tem o dinheiro para comprar o mais caro. Ele vai fazer o quê? Ou ele vai comprar o projeto de visualização ou ele vai comprar a consultoria. Tá vendo que você não fecha a porta na cara do seu cliente se ele não tem o dinheiro para comprar esse aqui que é mais caro? Muito pelo contrário, o mais caro existe justamente para que ele compre pelo menos um desses dois. E às vezes aí que tá a visão errada das pessoas. Às vezes ele não tem dinheiro agora também para comprar o mais caro, mas agora ele sabe que existe o mais caro. E ele comprou a consultoria, que era mais barata, hoje. Amanhã pode ser que ele tenha mais prosperidade no trabalho dele e volte a entrar em contato com você, falando que está interessado ou no projeto de visualização ou no projeto de interiores completo. Principalmente se você trabalha continuamente a narrativa. Na aula 4, eu dei o exemplo do cliente que buscava por um serviço mais barato. Aqui é onde você vai mapear e identificar quais serviços você pode ofertar e disponibilizar para esse cliente pelo preço que ou ele está buscando ou ele pagaria. Porque tem uma diferença também, o preço do mercado e o preço que o seu cliente pagaria. Quando o Gustavo veio trabalhar comigo, ele estava nessa. Ele começou de empreender, aí tem aquela coisa de pegar a margem de referência do mercado, só que varia muito, né? E aí não dá para se basear muito, porque a discrepância é muito grande. Então aqui você tem muito mais autenticidade e você precifica além do custo, de olhar os custos, que eu vou mostrar para vocês na aula de precificação, mas também de uma forma estratégica, que é o que vai dar margem de lucro para vocês não ficarem na média do mercado, seguirem um padrão e sim romperem este padrão e terem um preço único, um preço que vale, um preço que é justo e que é o preço que o seu cliente está buscando e que ele pagaria. Porque não é só o que você entrega, é como você vende e como você cria a sua parte comercial também. Então, quem não tem cliente comprando o produto principal ou não tem nenhum cliente comprando, vai ter que trabalhar o marketing. E quem já tem cliente, mas esse cliente não retorna, você trabalha a narrativa e a construção de relacionamento dentro do seu negócio. Às vezes o que está faltando para o seu cliente retornar é você falar mais sobre os seus serviços, sobre as possibilidades, as opções que você tem disponíveis para este cliente. Então vamos para a diferença entre esteira de serviços e escada de serviços. Na esteira de serviços, são todos os produtos disponíveis e existentes na sua empresa, no seu negócio, que não tem uma conexão, né? Você não cria uma conexão entre esses serviços, ou seja, são todos os produtos que existem no seu negócio. Absolutamente todos. Então imagina que uma loja, um comércio, é a vitrine, que tem absolutamente todas as opções dispostas para você. Vou dar um exemplo aqui de uma cafeteria, que é o exemplo mais claro que eu tenho para vocês. A esteira na cafeteria seria ela disponibilizar e vender chocolates, café, croissant, torta, sanduíche, brownie, waffle e por aí vai. Todas as opções que estão disponíveis e sem nenhuma estratégia, sem nenhuma conexão entre eles. São diversas temáticas
E na escada é o oposto. É uma temática, é uma categoria e você vende uma construção nesta mesma categoria. Agora, voltando para o exemplo da cafeteria, a escada da cafeteria poderia ser, por exemplo, cafés, que é uma temática. Dentro dessa opção de cafés, você pode criar café expresso, cappuccino, café coado, café com sorvete, café com amarula, café com álcool. Tá vendo que é uma variação de uma mesma categoria, que é a categoria de cafés, disponível em forma de variedade para este cliente. Se é um cliente que chega nessa cafeteria e gosta de experimentar sabores, como eu conheço gente que gosta, você não precisa necessariamente de mais clientes. Com menos clientes, você também consegue mais lucro, porque este cliente que vai comprar o café com sorvete, ele pode também comprar um café com álcool para experimentar. Então, é o produto 1, o produto 2, o produto 3, o produto 4, o produto 5. Ele pode comprar um desse produto e também comprar o outro produto ao mesmo tempo e logo em seguida. A escada de serviços, ela pode ser criada por níveis de implementação, avanço ou por formato de entrega. Formato de entrega, por exemplo, um e-book, um curso e uma mentoria. Níveis de implementação é, por exemplo, iniciante, intermediário e avançado. Por níveis de implementação é o momento em que ele vai aplicar. Então, primeiro ele aplica o projeto, depois ele aplica o projeto executivo, depois vai para obra e depois vai para ambientação. Um exemplo bem genérico para você. Você entende a fase e o processo que o seu cliente está vivendo. Então, ele aplica primeiro uma coisa para depois aplicar outra, uma coisa que vem depois da outra, uma sequência. E por avanço são os níveis de iniciante, intermediário e avançado. Uma coisa deste gráfico que vocês precisam entender: quanto mais ele anda na vertical, mais valor ele recebe e mais valor você gera. Por isso até que tem essa setinha inclinada. Quanto mais alta a entrega e o valor que esse cliente leva, maior também será o preço. Quanto maior a proximidade também com você. Pense nessa escada do início ao fim, sabendo quais passos o cliente tem que percorrer até chegar aos objetivos dele. Sempre pensando em levar a pessoa para um próximo passo, para um nível mais avançado. Às vezes fica mais fácil também pensar como um upgrade, como por exemplo a Apple faz. Eles criam o iPhone 15 e o iPhone 15 Pro, sei lá das quantas. Não lembro o nome dos iPhones. Qual é a diferença desses iPhones? O iPhone e o celular em si é o mesmo. As diferenças são alguns detalhes. O tamanho, a resolução da câmera, a memória, coisas desse tipo. Entende que o produto, a função base do produto, ela continua a mesma. Ele só acrescentou alguns upgrades. Então, quem precisa de mais memória ou quem precisa de uma câmera melhor vai desejar o celular que tem um preço mais elevado. 2 últimos insights aqui para vocês dessa aula. Quebre sempre objeções e desmistifique pensamentos vilões dos seus clientes. Que assim você consegue conquistar novos clientes, principalmente se tratando de conteúdo nas redes sociais, na prospecção, mas também às vezes fazer com que ele execute o projeto do início ao fim, apenas quebrando algumas objeções. Então não pare de quebrar objeções, porque tem clientes que têm muitas crenças. Eu tenho alguns clientes que pensam: ai, nossa, mas eu vou gastar muito para fazer a reforma, ou eu vou colocar muita coisa, encher de frufru, e depois vou ter que limpar tudo, vou ter que dar manutenção, vai dar muito trabalho. Por exemplo, uma coisa polêmica: grama sintética e artificial ou grama de verdade. Tem dessas? O cliente fala: ai, vai dar muito trabalho para fazer manutenção, não quero lá, para cortar grama. Aí você se antecipa, se prepara e vai quebrando todos os dias essas crenças ou essas objeções que podem interferir na não compra ou na não execução do seu serviço. Quando as pessoas não compram de você ou quando elas não executam,
aquilo que você entregou, você perde um pouco a credibilidade. Além disso, o último recado é que usem a escada de serviços, produtos também, para que vocês construam os processos de vocês, caso seja necessário. Você pode usar isso também tanto na esteira quanto na escada, certo? Só que na escada você consegue ter isso de forma muito mais detalhada, você consegue ver de maneira mais detalhada e pode facilitar aí na sua criação de processos de cada um dos seus serviços. Combinado? Espero que você tenha gostado dessa aula que eu amei fazer e bora pra ação. Façam aí a escada de serviço de vocês e postem nas redes sociais, me marquem ou posta aqui mesmo na nossa comunidade, que eu vou amar ver como está o desenvolvimento de vocês e também acompanhar, certo? Até a próxima aula!